Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 26 de novembro, a lição 9, ela tem como título Crer e Nascer de Novo. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, dos versículos 12 e 13. E aqui nós vemos quais são os passos que nós devemos fazer para nós nos tornarmos cristãos. Eu não sei, mas se você já sentiu aquele toque do Espírito Santo, a voz de Deus falando com cada um de nós, e você sente, que o amor de Deus na sua vida, e assim você começa a expressar a sua fé em Jesus. É dessa forma que você começa a expressar realmente que você tem fé em Jesus. E este é o primeiro passo de cada cristão. E após isso, Deus nos dá o poder de nós nos tornarmos assim seus filhos. E vejam o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 12 e 13, que nos diz: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui Deus falando, que para se tornar filho de Deus, Ele deu essa oportunidade para todas as pessoas. Todas as pessoas têm essa oportunidade de ser cristãos, filhos de Deus, conforme o querer a mente de Deus, que Ele deseja ter um relacionamento com todas as pessoas. E esta fé, ela é como uma semente pequena que está dentro do coração, que está dentro de todas as pessoas. É um dom de Deus, mas que ela se desenvolve conforme o interesse de cada um, a confiança que a pessoa vai tendo em Jesus e vai buscando Ele em espírito de verdade e vai conseguindo realmente aumentar essa fé e passa a crer e nascer de novo, ser uma outra pessoa. E a decisão, ela depende de cada um de nós. E aceitar ou rejeitar, o apóstolo Paulo conta que isso aí vai de cada pessoa. E aqui ele conta um exemplo assim, que é muito fácil de entender. Paulo conta lá em Atos capítulo 26, versículos 28 e 29, que ele, Paulo, foi preso e foi levado à presença de um rei romano chamado Agripa. E este rei permitiu que Paulo se defendesse diante dele. E o apóstolo Paulo contou tudo o que se passou na sua vida, o que Jesus havia feito na vida dele, desde quando ele começou realmente a perseguir cristãos. E ele mostrou claramente em suas palavras e nos milagres de Jesus fez na vida dele, dando um testemunho ali para o rei Agripa, o que Jesus havia feito na vida dele. E ele falou assim como ele conseguiu obter uma fé, acreditar em Jesus, e como ele foi alcançado por Deus. E o rei Agripa respondeu a Paulo: por pouco, Paulo, você não me persuadiu a me fazer um cristão. Ou seja, o rei Agripa dizendo: por pouco, Paulo, você não me fez ser um cristão. Com as palavras e o testemunho dele. Vejam, o Espírito Santo tocou no coração desse rei Agripa. Mas porém, ele não aceitou a Cristo como seu Salvador. E assim com muitas de nós, muitas pessoas recebem o toque do Espírito Santo, Deus fala com elas começam até a se interessar no início, mas acabam realmente não aceitando a Jesus como Salvador, e o Espírito Santo começa a se distanciar e ela se torna realmente uma presa fácil para o inimigo. E o que nós vemos assim, dentro
dessa lição para crer e nascer de novo, foi esta grande promessa de Jesus que ele disse que ele vive para todo sempre, né? Ele é Cristo desde a eternidade, antes da fundação do mundo. E a nossa fé, ela não deve estar firmada em um Cristo morto ali, um Cristo morto na cruz, né? Mas no Cristo que ressuscitou e que venceu a morte e o pecado, nos dando chance para nós estarmos nas mansões celestiais, no céu, para que podemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nele, crendo em Jesus, tenhas vida em seu nome, que diz lá em João 20:31. E este é o objetivo do Evangelho. Esse foi o objetivo que Jesus, ao ressuscitar, e lá no sepulcro, ele deixou um lenço dobrado, um sinal de que ele, Jesus, voltaria e voltará. E isto para que você e eu façamos a parte do fruto do penoso trabalho do nosso Redentor em jorrar seu sangue na cruz do Calvário. E ele que logo em breve voltará. E Jesus não aparecerá somente a Maria, como a Maria Madalena, como ocorreu lá quando Jesus ressuscitou, ou também ele apareceu também para os discípulos e mais de 500 pessoas, mas que todo olho verá na sua segunda vinda, que diz lá em Apocalipse 1:7. E acredite você ou não, Jesus voltará, porque Jesus realmente é um Deus de promessa, e as suas promessas são cumpridas em todos os momentos da Sagrada Escritura, é só nós olharmos. E por isso que é necessário crer e ter fé, que é um dom de Deus, e nascer de novo, numa vida transformada, ser uma nova criatura. Como Jesus falou ao membro lá do Sinédrio, chamado Nicodemos, né, que se apresentou diante de Jesus e já com fé acreditou e foi convertido, tornando-se uma outra pessoa. Ou seja, ter uma mudança de vida radical, como se voltasse a nascer, como Nicodemos tinha mencionado. Ser outra pessoa procurando copiar a conduta e o caráter de Jesus. Ter uma nova vida. E o evangelista João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, esse processo é descrito em duas etapas. Primeiro, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, cremos que nele, que pela fé ele pode nos salvar e levar para as mansões celestiais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus conhece cada coração, cada pessoa. Ele nos dá o poder ou autoridade de nós tornarmos filhos de Deus, ou de nascer de Deus novamente, ser uma nova criatura. Ou seja, há um aspecto humano e outro aspecto divino atuando para nós nos tornarmos cristãos. Devemos ter atitudes, agir motivado pela fé, receber Jesus com sinceridade de coração, estar aberto à luz divina, lembrando que somente Deus transforma, Deus regenera e Deus muda o coração das pessoas. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está lá em Romanos 10, 9. A essência de todo o Evangelho está contida na seguinte expressão em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele amou realmente um amor bem estranho, né? Amar as pessoas pecaminosas como nós, egoísta, e ele fez a nos salvar. Ele deu essa oportunidade de nós estarmos na eternidade, estarmos nas mansões celestiais para todo sempre. E sobre esse amor que não cabe no universo, um amor altruísta que Jesus dá para nós, para que realmente ele tenha um relacionamento com o ser humano, para se formar uma grande família nas mansões celestiais. Paulo, em Romanos 10, 17, diz que a própria fé,
ela é um dom divino, é um dom de Deus que vem das pessoas ouvirem a palavra de Deus. E se faz isto por amor, e Jesus quer relacionar com todos nós, mesmo sendo pecadores. E isso é para nós termos uma fé verdadeira, inabalável em Cristo. Nós necessitamos conhecê-lo, estudando ele através da palavra de Deus, a Bíblia, e procurando uma consagração a cada manhã. Que todos saibam que a fé não é um produto ou talvez assim uma mercadoria a ser assim acumulada para uns poucos selecionados, que muitos acham, ou talvez outros excluídos. Nada disso. A fé ela é dada para todas as pessoas, basta que nós possamos desenvolver dentro do nosso coração, estudando a palavra de Deus e crescendo realmente em sabedoria e buscando realmente conhecer cada vez mais desse grandioso Deus. É claro que a fé ela é um dom universal de Deus para todos os que nascem nesse mundo, como uma pequena semente de mostarda, talvez assim, que só desenvolve se nós irrigarmos todos os dias através da palavra de Deus, buscarmos Ele todo dia espiritualmente, todos os dias. A existência humana começa com a fé, e que esta é intrinsecamente incorporada dentro do nosso coração pelo Criador, e deve ser fortalecida ao aceitarmos aquele que concedeu em acreditar em nós, que é Cristo. Essa convicção então reforçada quando nós pedimos a Deus que assuma o controle total da nossa vida, para que Ele nos molde, nos transforme. E o evangelista João afirma esse fato dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, que está lá em João 1:2. Os que creem em Jesus como Messias, isto é, ao aceitarem a Jesus como tal, essas pessoas obtêm a vida eterna. E João também enfatiza a importância de nós aceitarmos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ou seja, crer na Bíblia, que está lá em João 5:24, e também capítulo 5, versículos 38 e 47. E isto é o papel do Espírito Santo, trazer a convicção para cada pessoa, para ter fé, que diz lá em João 16:7 e João 16:8 e também Romanos 8:16. A norma áurea que deve reger a nossa vida é a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, e crer nele, está lá em Romanos 8:2. E o governo total da nossa mente, deixar os cuidados do Espírito Santo atuando na nossa vida, a fim de nós estarmos firmados na fé, sempre sujeitos a obedecer os estatutos e leis de Deus. E Ele é que testifica através da nossa vida que nós somos filhos dele, filhos de Deus, está lá em Romanos 8:16. Ou seja, não são as nossas obras que testificam, mas as obras do Espírito Santo em nós, que realmente testificam que Jesus é o Senhor e que nós devemos segui-lo. Onde pela graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, como o apóstolo nos diz e afirmou, ao se referir ao seu trabalho e dos demais apóstolos, quando ele fala: antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E assim, nós somos constrangidos a nos depender totalmente da guia do Espírito Santo, para que nos caminhe, nos dirija, para que nós sejamos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, como diz lá em Romanos 8:17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor na sinceridade, se entregando verdadeiramente, ouvindo a voz do Espírito Santo, há uma transformação na nossa vida e nós passamos a manusear melhor as Escrituras, tendo entendimento, nós passamos a ter sabedoria.
E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus um presentaço que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, Jesus levará para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você estará na grande bodas do Cordeiro, Jesus. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.